Bom dia, boa tarde, boa noite, meus lindos. E aí, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Bom, para quem não me conhece, eu sou o John. Bem-vindo ao podcast Como Sobreviver ao Planeta Terra. Aqui nós vamos tentar aprender como sobreviver em determinadas situações. O episódio dessa semana vai ser sobre uma queda de aeronave, queda de avião. Tá? No da semana passada eu fiz sobre o 11 de setembro, só que eu foquei mais na parte de você estar no desmoronamento ah, do prédio, até porque, teoricamente falando, é impossível sobreviver ao avião colidindo com um prédio, tá? Então, eu vou falar sobre uma queda de aeronave. Vamos ver se a gente consegue sobreviver pelo menos a uma queda. Então, já aproveitando, se você é novo, se inscreve, dá like, comenta, compartilha. E comenta o tema que você quer ouvir. Pode ser qualquer um. Eu prometo que dou uma olhada se der para fazer uma sobrevivência. Se eu ver que dá para sobreviver, eu faço. Beleza? Então, bora lá. Bom, primeiro eu vou passar o contexto para vocês, como de costume. Vou explicar para vocês como funciona basicamente um avião e também o contexto de que se ocorre um acidente, como os comissários de bordo e também a tripulação em geral, né? O comandante, os pilotos e a tripulação vão interagir, você tem que interagir também de acordo com o que lhe é passado. Num acidente aéreo, tá? Quando você entra no avião, eu nunca viajei de avião para ser sincero, mas eles passam para você toda é, um cronograma, digamos assim, de como funciona. Geralmente eles dão um panfleto informando o que você deve fazer em caso de acidentes, como você deve se sentar e tudo mais. Eu já vou passar, mas é mais para frente, tá? Então, o que vocês precisam saber primeiro é a aerodinâmica de um avião. A aerodinâmica, para quem não sabe, é o estudo do ar. O estudo do ar em movimento e as forças geradas sobre os corpos sólidos imersos, ou seja, quando a velocidade relativa entre o gás e o corpo. Então, não necessariamente a aerodinâmica é o estudo do ar, ou os outros gases, maneira de falar. Então, a aerodinâmica de um avião é bem simples. Ele tem inicialmente dois motores. Acredito que você vai se lembrar aí de um Boeing padrão na sua cabeça. Ele tem duas turbinas, são os dois motores. Esses motores e a aerodinâmica da asa é o que faz com que ele tenha sustentação no ar. Tem outras coisas envolvidas, mas é basicamente esses dois, tá bom? Para o avião ele subir, essa força que é do motor, da sustentação, ela tem que ser igual ou superior ao peso do avião, tá? Então, de início, ela tem que ser igual ou superior ao peso dele para que ele consiga ter força para subir. Então, o avião ele tem algumas outras superfícies que auxiliam, tá? Como o leme, o profundor, os flaps, que são tudo dispositivos para ele ter uma, digamos que uma facilidade para girar, para fazer curva, entre outras coisas. Por exemplo, os flaps, eles são pequenas placas móveis que, quando acionadas, elas aumentam a área da asa. Então, pega a asa do avião, acho que você já deve ter visto que atrás da asa tem como se fosse um negócio que ele sobe ou desce, que é uma parte junto da asa, só que ela, de certo ponto, é a parte, né? Porque ela tem como ser acionada ou não. Aquela parte que ela sobe ou desce, ela faz a asa ter um, ela faz a asa ficar maior de certo ponto. O ar ele percorre pela asa por mais tempo e possibilita um ganho de sustentação. Então isso facilita também aí pro avião subir. Já auxilia, já é para auxiliar. Primeiro que a maior parte dos acidentes, tá? Já ressaltando isso, eu vou explicar depois até porque tem uma pesquisa muito importante que foi feita, mas a maior parte dos acidentes elas acontecem na decolagem e no pouso de um avião. Pelo simples fato de que
é o período em que o piloto ele vai ter menos tempo de resposta para um possível acidente. Então, qualquer incidente que venha a ocorrer durante a decolagem ou o pouso, é mais possível que ocorra um acidente de verdade por conta desse tempo de resposta do espaço, tá? Diferente dele estar no céu, que aí o tempo ele vai ter mais tempo para pensar, para fazer outras coisas, enquanto na decolagem e no pouso, infelizmente não tem esse tempo. Então, um contexto mais focado agora é que um avião, se ele dá uma pane em um dos motores, em uma das turbinas, ou hélices, né? Depende aí do avião. Se ele tiver mais de uma hélice, que tem aqueles aviões que só tem uma hélice na frente, então esse daí se der problema não tem muito o que fazer. Mas os aviões, geralmente, os comerciais, eles têm as duas turbinas, os dois motores, e se uma dá pane, o avião ele consegue voar com uma só, tá bom? Não necessariamente ele vai cair. É bem difícil até, para falar a verdade, um avião cair. A estatística é bem pequena, mas ele consegue um motor só sustentar ele, tá? Segundo a Voo e Psicologia, os aviões comerciais modernos, eles são equipados com os dois motores, que é padrão, tá? E eles mantêm constantemente em movimento, mas caso haja alguma pane, um dos dois aguenta, tá bom? Olha, como eu mencionei, o momento de descida e do pouso, eles têm um destaque que correspondem a 41% dos acidentes. Segundo o mesmo levantamento, apenas 16% dos desastres fatais são registrados durante o voo, quando ele está em uma altitude e velocidade estabilizadas. Então, algumas informações para você. Durante a decolagem, a maior parte das aeronaves comerciais elas têm o mesmo padrão de velocidade. Isso acaba variando, tá? Do peso do avião, da potência do motor, mas é basicamente a mesma velocidade e eles geralmente decolam entre 200 e 280 km por hora. O avião ele parte do solo em um ângulo de mais ou menos 15 graus e vai reduzindo essa velocidade e vai reduzindo os graus, perdão, vai reduzindo o ângulo dele durante a subida. O pouso da aeronave, quando se inicia o procedimento de aproximação, é quando ele está em torno de 5 minutos para o pouso, e aí a velocidade dele vai ficar entre 380 km, vai ficar em volta de 380 km. No trajeto da descida, o avião ele reduz a velocidade até alcançar os 350, quando está a 3.000 metros do solo. Aí ele continua a desaceleração até em torno de 270, 240, até o momento que toca o solo. Então, basicamente, até o momento que ele toca o solo, ele está entre 270 e 240. Tem uma outra medida que é quando ele está taxiando. Taxiando é quando ele está fazendo a manobra dentro do aeroporto, tá? Não que seja tão importante assim, mas só para vocês terem uma noção, ele fica entre 35 e 60 km por hora. Não parece, né? Porque ele é muito grande, mas ele fica aí nessa média, tá? Algumas estimativas para vocês terem uma noção, que tem muita gente que tem medo de viajar de avião porque acha que a fatalidade é bem fácil de acontecer, mas não é. Na verdade, é bem mais provável que você morra em um acidente de carro, já que a chance é de 1 em 130. Tudo bem que esses dados são de 2017, mas ainda assim não vai ter uma grande diferença. Mas é bem mais provável que você morra no trânsito, atropelado principalmente em cima da faixa ou o que é pior, em cima da calçada. Um estudo realizado no Reino Unido diz que a probabilidade de um acidente aéreo é de 1 a cada 67 mil voos e que a chance de morrer num acidente é de 1 para cada 345 mil voos. Então a probabilidade de você morrer é bem baixa, até porque o avião eles têm vários, eles têm um manual, né, gente? A torre de controle também auxilia bastante, então eles não estão sozinhos. Então boa parte dos acidentes eles têm um aeroporto para pousar, tem também a, a possibilidade de pousar na água, que não é uma coisa que eles treinam para fazer, mas é uma coisa que pode vir a ocorrer e facilita de que você sobreviva, tá bom? Então,
Uma última informação do contexto para vocês é que tem uma, não uma sigla, mas tem uma última coisa do contexto para vocês é que se chama voo de cruzeiro, que é após a decolagem, o avião ele aumenta a velocidade gradativamente, certo? Ao atingir uma altura entre 9.100 a 12.400 metros, no chamado voo de cruzeiro, que é a altitude em que, graças à baixa densidade do ar, o avião ele começa a não consumir tanto combustível e o avião ele alcança uma maior velocidade. A aeronave aí vai trafegar em torno de 850 km por hora, 450 nós. Então é uma última informação para vocês do contexto, tá bom? Então, partindo para o acontecimento, tem dois pontos. O primeiro é que se acontece um acidente e o avião ele tem que fazer um pouso de emergência, eles vão verificar primeiro se tem um aeroporto disponível para eles fazerem esse pouso. Então vamos supor que não tenha, tá? Porque se tiver, o que ocorre, o que é mais fácil de ocorrer, não vai ter problema nenhum. Mas se não tiver um aeroporto livre, ou se não tiver sinalização, algo que impeça no geral que eles não consigam ter acesso a um aeroporto para eles fazerem o pouso. Então tem dois meios, o qual é o pousar, se ele tiver, claro, perto de uma cidade ou algo do tipo, para pousar em um terreno ou pousar na água. Se o avião que você for pegar, ele voa a partir de 370 km para mais da costa, eles são obrigados a levar o equipamento, né, um kit de sobrevivência na água, como bote, colete, dentre outras coisas. Então, se o avião ele tem essa suposta viagem, ele tem esse costume, ele tem que levar, é uma solicitação, não, é uma obrigação, na verdade, para que ele tenha isso, porque é uma medida de segurança, é obrigatório. Caso ele não vá, ele corre o risco dele não ter, mas de toda e qualquer forma, o pouso na mata, por exemplo, ou em algum lugar plano que não seja água, é mais fácil, até porque o avião ele corre menos risco de se partir no meio. O avião não é para se partir no meio, mas um pouso na água, como impacto, como eles não usam, né, o trem de pouso, vai direto nas ferragens do avião, então é bem possível que ele parta no meio. Mas de qualquer forma, o avião ele também é projetado para aguentar muito tempo flutuando na água. Tá? Tem as espreguiçadeiras também que saem pela porta, que é quando, não sei se vocês já viram algum filme, mas quando eles abrem a porta, aí sai como se fosse um bote inflável que sai da porta, tipo um tobogã. Então aquilo também serve como bote. Inclusive, esses que voam para mais de 370 km, não sei porque eu estou com 700 km na cabeça, mas enfim, para que voam mais de 370 km, essa espreguiçadeira, né, esse, entre aspas, tobogã, ele tende a virar um bote. Ele tem até, geralmente, fazer um teto, né, ele tem como esticar uma lona para que, se for o caso de demorar para ser resgatado, o que não acontece, tá bom? E também o avião ele tem dois dispositivos. Um dispositivo ele é ativado logo que o avião ele entra em estado de pouso de emergência. Então ele automaticamente manda uma sinalização já pedindo auxílio e socorro. E a segunda tem a caixa preta. A caixa preta ela é ativada automaticamente se ela entrar em contato com a água, mas ela serve para a mesma funcionalidade. Ambos mandam um sinal solicitando ajuda assim que o dispositivo é ativado, tá bom? Então, geralmente, se acontece algo com o piloto ou com toda a tripulação, a partir do momento que ele é ativado ou então ele entra em contato com a água, o socorro já está sendo solicitado, tá bom? Bom, diante dessas informações, agora só resta ir para a sobrevivência, que aí vai ter muito mais coisa. Então bora lá. Olha,
para falar da sobrevivência, primeiro falando de um professor da Universidade de Greenwich, em Londres, esse professor, o Ed Galea, ele liderou um estudo que analisou 105 acidentes aéreos e ouviu o relato de mais ou menos 2.000 sobreviventes. Cada sobrevivente em si tem um relato diferente, mas eles criaram uma média, digamos assim, para verificar quais seriam os parâmetros adotados por essas pessoas que poderiam ter feito elas sobreviverem. Muitas empresas ou pessoas em geral dizem que o ideal é você ficar no fundo ou na metade, né, no meio do avião, mas não tem diferença, tá? O que vai fazer diferença nesse ponto é você estar onde menos tem gente, porque no meio do desespero o pessoal vai querer sair, pode gerar um tumulto, acabar atrapalhando, então esse é o ponto mais perigoso, tá bom? Se você entra no avião, a primeira coisa que eu vou solicitar que vocês façam é contar o número de assentos até a saída de emergência mais próxima. Por quê? Vamos supor que o avião cai na água. Se ele cai na água, a chance de ter chamas ou a fumaça dentro do avião é menor. Mas se ele cai, se tem um pouso forçado numa mata ou em algum outro lugar desse tipo, a chance de ter fumaça é muito grande porque o atrito vai ser, digamos que mais forte, né? Dessa maneira, se você não consegue ter visão de para onde você está indo, digamos assim, você não consegue ver um palmo à sua frente, se você contou os assentos, você consegue com as mãos, né, e levemente indo contando junto para você ter uma noção de onde você se encontra. Então é bom você saber a fileira, né, que você se encontra, ou a quantidade de assentos que tem à sua frente para que você chegue na saída de emergência. Atrás também, tá? É interessante você ter uma noção e ter um plano de emergência. Verificar onde tem mais, onde tem menos pessoas, evitar o tumulto. O tempo de evacuação a partir do momento que o avião tem o pouso de emergência é de 90 segundos. Claro que o avião ele flutua mais tempo que isso, não tem problema. Na verdade, o avião ele é feito para ele flutuar por mais tempo. Tá bom? Então, com isso você não precisa se preocupar, a não ser que ele parta no meio. Aí realmente fudeu, aí vai ser difícil. Mas ele vai conseguir flutuar um tempo. É que o problema dele partir no meio é que vai começar a entrar água. Então, vai auxiliar na rapidez dele afundar. Essa pesquisa que foi feita, ela mostra ainda que a maior parte dos acidentes aéreos, como eu informei, acontece durante a decolagem e aterrissagem. Seria importante, então, você no momento da decolagem e da aterrissagem ficar com os tênis calçados. Tem muita gente que relaxa e tira o tênis. Óbvio, você vai ficar muito tempo, é ruim ficar de tênis ou qualquer coisa que aperte você. Mas é bom você ficar nesse momento, porque você pode não, né? É bem provável que você tenha que andar sobre ferragens ou algo do tipo. Então é para evitar qualquer contato direto com os seus pés e um machucado, que seria já de certo um problema caso demore aí para ter o resgate. Se você está com a sua família, vamos por um exemplo aqui. Se você está com, sei lá, vamos supor que você está com a sua esposa ou seu marido, cada um tem um filho. Cada um tem um filho, não, é foda, né? Vocês têm 2 filhos, mas aí o que seria ideal vocês fazerem? Cada um pega uma criança. Por quê? Se você pega a ideia de, vamos avançar, vamos para frente, só que depois tem que voltar para pegar a criança ou para se encontrar com a esposa ou com o marido, você vai acabar dando um trabalho enorme no meio da evacuação. Então, gera um protocolo com a pessoa que você tá. Fala assim, eu pego ele, eu pego ela, a gente se encontra lá fora, bem na porta. É mais prático, você garante que a criança não tenha nenhum problema e que também a pessoa consiga sair. Você não vai acabar gerando tumulto, porque você tem que se lembrar que todo mundo vai gerar tumulto, porque a galera vai ficar com medo e o ideal é que pelo menos você não fique para você pensar e ver o que você está fazendo. Então,
uma preocupação que você não deve ter é que apenas 1 em cada 10 acidentes aéreos não tem sobreviventes. Nos demais, a chance de você sobreviver e sair vivo é de mais de 70%. Então, é uma porcentagem bem alta, na verdade, para uma coisa que está caindo do céu. Outra coisa importante é que quando você está no avião, na queda, eles vão lhe passar isso, mas você também não pode esquecer como você abre o cinto, tá? Você tem que lembrar de como abre o cinto. Só tem que puxar a fivela. Muita gente acha que é igual de carro, mas não é. Você puxa a fivela, abre ele, não pode esquecer disso, porque senão você vai acabar não conseguindo soltar. E no momento do impacto, você não pode ficar sentado forçando, sabe, suas costas contra o assento. Por quê? Isso gera dois problemas. A partir do momento que o avião bater, independente se for na água ou se for no solo, o impacto, se você estiver totalmente sentado, o impacto vai direto nas suas costas porque você vai ser jogado para frente, tá? Então o impacto não vai se dissipar pelo seu corpo todo. Você pode quebrar a coluna nisso, você pode quebrar o pescoço. Então o ideal é o quê? Você levanta as pernas, coloca a cabeça entre os joelhos e abrace as suas pernas. Dessa maneira, o impacto vai se dissipar pelo seu corpo todo de uma única vez. Então você não vai ter um único ponto de impacto. Dessa forma, você evita de quebrar a coluna no pescoço. Se você ficar da outra maneira, a chance de você quebrar a coluna no pescoço é bem alta. Então, é uma simples coisa que você tem que fazer. E isso é basicamente uma das coisas mais básicas que eles vão passar. Então, é bem importante você fazer isso. E uma outra coisa é você deixar a persiana aberta se você estiver na janela, ou pelo menos ficar atento à janela mais próxima, porque é muito importante você ter noção do que está acontecendo, de qual lado que, por exemplo, se o motor está pegando fogo, qual lado que está pegando fogo para evacuação, para você não sair pelo lado errado, para também você ter uma noção do momento do impacto, para você não ter nenhuma surpresa. Então é importante ficar com a persiana aberta e olhar a todo momento. Eu sei que deve ser aterrorizante, mas é um princípio a ser seguido. O colete salva-vidas ele é dado antes de você sair do avião. Ele geralmente tem uma reação química para inflar, que você ativa. Se a reação química falhar, você consegue inflar ele ainda. Ele tem um negocinho para você assoprar e inflar com o seu fôlego. O colete geralmente tem uma lanterna, tem apito também. E não abra o colete dentro do avião. Isso só vai gerar um tumulto e pode furar o seu colete. E se furar o seu colete e você não sabe nadar como eu, vai ser bastante prejudicial para você. Um outro fato, na espreguiçadeira, algumas delas, como eu falei, viram botes, tá? Eles se soltam e viram botes. Todas as espreguiçadeiras, pelo menos é para todas terem uma corda na lateral. Por quê? Nem todas as espreguiçadeiras elas cabem todas as pessoas. E essas que não cabem às pessoas, o propósito delas não é nem as pessoas ficarem em cima dela. É, na verdade, caírem na água, por exemplo, e ficarem na lateral segurando nessas cordas até esperar o resgate. Então, não vá achando que você vai ficar seco e vai ficar em cima. Só se for a que eu falei que é do bote, que aí a do bote realmente aguenta um número maior de pessoas, mas por todo caso, se tiver muita gente, você também fica do lado de fora. Então, seguindo o protocolo, só para ressaltar, esteja preparado para uma emergência, tá? Escolha os assentos no corredor e perto de uma saída de emergência, porque facilita o seu acesso. Conte o número de fileiras até a saída de emergência mais próximas. Não tire os sapatos durante o pouso e a decolagem. Lembre-se de como desafivelar o cinto de segurança. Em caso de pouso forçado, coloque a cabeça entre as pernas. Se sobreviver ao impacto, saia do avião o mais rápido possível. Como eu falei, o tempo de evacuação é de 90 segundos. E nunca infle o colete salva-vidas dentro do avião. Isso vai atrapalhar não só você, mas as outras pessoas. Então, seguindo esse protocolo, a chance de você sobreviver, segundo a pesquisa, é de 70%. Mas seguindo ele, você consegue até sobreviver mais. A possibilidade de aumentar até para mais de 70%. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se inscreva, compartilhe como já mencionei antes. Comente aí embaixo qual o próximo tema que você quer. Esse
trechinho final, pega ele que eu passei, que eu só ressaltei tudo, grava ele, é a parte mais importante para ressaltar, é autodidático, você já vai saber exatamente o que fazer. E se o seu avião cair, sobreviva. Lembre-se que a chance é pequena, mas se cair, tenta sobreviver. Faz esse favor pra gente aí. Então, abraço e até o próximo episódio.